queridos do oitavo C, né? Nós temos aqui o capítulo 13 que fala ainda sobre a América Latina. Esse final de ano aqui nós estamos estudando só América Latina, que é a nossa região, né, no mundo, né, a nossa porção do continente. Então, a América Latina, como nós já falamos, que é a parte que foi colonizada pelos portugueses e pelos espanhóis. É a parte da América mais pobre, né? E justamente ele começa aqui, ele abre o capítulo 13, fazendo alguns questionamentos aqui, algumas perguntas reflexivas, né? A imagem desta página mostra uma região na periferia do Rio de Janeiro. Quais são as características das moradias dessa comunidade? Quais são as características? São moradias muito humildes, né? Sem os mínimos padrões de construção, né? No morro. Isso, em locais inapropriados para moradia, porque aqui pode haver um deslizamento de terra, né? Então, é um lugar sem as mínimas condições de sobrevivência, né? Pergunta: que problemas de infraestrutura você consegue identificar analisando a foto? Primeiro, o padrão das construções, né? Não tem segurança. Segundo, não tem rede de transporte. Olha lá, não tem nem rua. Um monte de vielazinha, né? De beco. Né? Que mais? Não tem energia elétrica, né? Ou se tem, a rede é tudo gato, né? Gambiarra para todo lado. Que mais? Água, será que tem saneamento básico, né? Água encanada para todos, coleta do esgoto, né? A gente sabe que não. Por isso o nome é favela. No município em que você vive, existem aglomerados urbanos similares a esse? Parecido com esse, né? Ah, professor, aqui em Campo Grande não tem favela em morro, mas tem favela, né? Se você pegar ali em volta do Lixão, você vai encontrar diversas favelas, né? No Dom Antônio, Lajeado, Parque do Sol, Los Angeles, aqueles bairros do sul da cidade são bairros muito pobres, né? Então você vai ter problemas de infraestrutura muito grandes nessa região. Lógico, não chega a ser tão densa, não é uma favela tão ampla quanto essas que a gente vê no Rio de Janeiro. Mas tem favela sim, Campo Grande tem favela. Tá? Muitas vezes você, no conforto do celular, não consegue enxergar essa nuance da cidade, mas nós temos esse tipo de problema também, né? Não só nessa região. Se você for ali no bairro Noroeste, ali tem uma favela grande também, com barraco, gente morando assim em barraco construído com resto de madeira, com lona, aquele negócio horrível. Inclusive esses dias pegou fogo nos barracos lá, porque a instalação elétrica, como a gente falou, né, é gato, e aí muitas vezes dá um curto-circuito e pega fogo em tudo, né? Sai devastando, quando não mata a gente, né? Obrigado. Vamos lá, ó. Questões sociais no campo. Nós estamos falando aqui do que? Organização do espaço geográfico e desafios sociais. Então, a América Latina ela tem problemas socioeconômicos muito graves, né? E nós temos problemas também no campo. Qual o principal problema que nós temos no campo? É o que esta tabela aqui está projetando para nós. Concentração de terras no Brasil em 2016. O que isso aqui quer dizer? Né? Quer dizer que a América Latina, apesar dela ter um espaço geográfico muito amplo, né? Apesar dela ter, né, abundância de terras agrícolas, terras férteis, né? Ela não tem uma boa distribuição desse recurso. E isso vem desde o período de colonização, que é o que o texto vai falar, né? O nosso modelo econômico adotado na América Latina, na época pelos colonizadores, sempre foi o de colonização de exploração. E aí essas fazendas, elas eram dadas aos amigos do rei, né? Então os pobres, né, os empregados, né, as pessoas que vieram para o Brasil para trabalhar,
Se ela não tinha dinheiro para comprar, ela não teve acesso a terras. Olha só para esta tabela, para este gráfico, né? É um gráfico, na verdade. Mais de 2.500 hectares, 34% da área. Entre 1.000 e 2.500 hectares, 20%. Entre 500 e 1.000 hectares, 13%. Entre 200 e 500, 11%. Então vamos falar assim, fazendas grandes. O que já seria um latifúndio no Brasil? Né? Uma grande propriedade de terra. A partir desse de 500 a 1.000. Olha lá, de 500 a 1.000. Soma 54, 67, 68%. 68% das propriedades da América Latina já se enquadraria no perfil de grandes propriedades. Então significa o seguinte, alguns poucos têm muita terra e muitos não têm acesso a terra nenhuma. Tá? E justamente o fato da terra não ser bem distribuída provoca o fenômeno da fome. Né? Porque muitas vezes as grandes propriedades elas não são amplamente utilizadas, ou elas são utilizadas, né, de modo extensivo, não de modo intensivo. Né? Isso aí tem vários estudos que demonstram que quando você tem um sistema agrário bem distribuído, onde as pessoas acessam a terra, elas têm acesso ao recurso, porque o solo talvez seja um dos recursos naturais mais fundamentais. Né? Eu diria que depois da água vem o solo. Então, se você tem acesso à terra, você consegue cultivar, né? Você consegue produzir riqueza, você consegue produzir o que há de mais elementar para a vida, né? Que é comida. Então, o nosso problema da América Latina, os nossos problemas, né, que são vários, no plural, né, eles estão muito ligados também à má distribuição de terras. E isso vai gerar conflito no campo. Por exemplo, no Brasil. Aqui nós temos o chamado MST, é o Movimento dos Sem Terra, que muitas vezes, né, ele não tem a apreciação de muitos brasileiros. Os brasileiros não gostam do movimento, principalmente sul-mato-grossense, principalmente se você for filho de pecuarista, de agricultor, né, vai ter problema com os sem terras. Aposto que você já ouviu gente falando assim, ó, tá, beleza, Brano. Esses sem terra são tudo vagabundo, né? Já viu? Eu não estou dizendo que todos são honestos, longe disso. Né? Tem muita gente de má fé, não só no meio dos sem terras. Mas pare e pense o seguinte, se existe um movimento que surgiu no sul do Brasil, inclusive, olha só, o MST não é do Nordeste, não. A maioria do povo pensa que o MST é do Nordeste. É um movimento que surge no sul do nosso país, no Rio Grande do Sul. Se não tivesse o problema da má distribuição de terra, haveria o MST? Reflete comigo. Haveria? Né? Dificilmente. Dificilmente. Se existe um movimento, é porque nós temos um problema. Esse problema não é só do Brasil, não, tá? Tem conflitos por terra na América Latina meio que de modo generalizado. Tá? Este é um problema social grave nosso. Um problema social grave. Vamos avançar aqui. Por isso, né? Por isso, em muitos países, né, significa que estão reivindicando uma reforma agrária, né, a redistribuição das terras, que é justamente o que o MST reivindica, a reforma agrária. O que é reforma agrária? Nada mais é do que eu pegar as terras e redistribuí-las, né, de modo mais homogêneo, de modo que as pessoas que não têm nada acessem um pouco, e as pessoas que têm muito distribuam um pouco. Mas não significa que o dono da grande fazenda tem que dar a fazenda dele para os pequenos, não é isso. Quando uma fazenda gigante ela é desapropriada pelo Estado, com E maiúsculo, pelo governo, o governo ressarce, ele paga pela fazenda para o grande produtor. E o que é interessante no nosso Brasil é que as grandes propriedades que são feitas as reformas agrárias, né, muitas vezes tem os esquemas políticos dos grandes proprietários com o governo. Vamos dizer, se a hectare da terra ali na região vale 10 mil,
né? O governo muitas vezes paga 15 mil, né, por hectare, ou mais, né? Depende muito da conveniência, do lugar, dos grupos, de quem é o dono. Tá? Então, assim, existe uma fé do lado dos sem terras e existe uma fé também do lado dos grandes produtores. E não é só no Brasil, tá? Na América Latina, meio que de um modo geral. Então, entenda que a nossa realidade atual, ela é fruto de um passado histórico. Ela é fruto de um processo colonial, o processo de exploração, de colonização, de exploração, tá? Vamos lá. Reforma agrária, o exemplo mexicano. Aqui no México teve treta por conta de reforma agrária, tá? Muita. Olha lá, vamos ler esse primeiro parágrafo só. Desde o início do século XX, a concentração fundiária e a exploração dos recursos naturais mexicanos por empresas estrangeiras, sobretudo estadunidenses, geravam graves tensões entre os latifundiários, os empresários e as camadas mais pobres da população mexicana. Essas tensões culminaram em 1910 na Revolução Mexicana, protagonizada por camponeses e indígenas, que representavam a maioria da população. Os caras ficaram putos porque os recursos naturais, né, mas principalmente as terras, elas estavam sendo ocupadas pelos grandes proprietários e muitas vezes vinculados ao capital externo, vinculados aos Estados Unidos, que é o vizinho ali ao norte. E aí produzia-se muita comida, só que essa comida não ficava no México. Essa comida era destinada à exportação. Era destinada a atender o mercado externo, não à vontade, né, dos mexicanos, não ao interesse nacional dos mexicanos. E aí teve uma revolta armada e gente, pau, inchada e foice no pescoço e tiro na cara, aquele rolo, né? Olha ali, ó, liderados por Emiliano Zapata, nascido em 1879 até 1919, e Pancho Villa, esse personagem é mais conhecido até, né? Iniciaram um movimento armado por todo o país contra o presidente Porfírio Dias. O lema do grupo era Terra e Liberdade. No ano de 1917, após muitos conflitos, uma nova Constituição foi aprovada no México, com a inclusão de um artigo que previa a distribuição das terras no país. Olha aqui o exemplo mexicano, né? Por que eles colocam o México aqui para nós na apostila? Porque é um exemplo. O povo foi para as ruas, o povo foi, encarou os grandes fazendeiros, porque eles falaram, não, nós não queremos mais, né? Nós somos mexicanos, as terras do México serão nossas e não dos estrangeiros. E pau, filho. Igual a Revolução Francesa, quantas pessoas não morreram, né? Aconteceu uma revolução no México, digamos assim, com ideais iluministas também, né? Com essa ideia da igualdade, né? Da distribuição, né? Da homogeneidade. De modo que o México se sentiu tão pressionado que os caras fizeram a nova Constituição, onde previu a redistribuição das terras. Então é um bom exemplo, né? Melhorou o México? Melhorou. E olha o que eles criaram. Olha aqui nesse parágrafo. No México, a implantação dessas medidas ainda precisa ser ampliada para reduzir as desigualdades, pois as haciendas representam uma concorrência desleal. O que são as haciendas? Grandes propriedades rurais situadas nas áreas mais férteis. Então, ainda por mais que a terra tenha sido distribuída, né, as terras mais férteis, mais produtivas, acabou ficando na mão daqueles grupos tradicionais. E tem os égidos, terras coletivas ou comunais voltadas para a subsistência e para a pequena produção. Então, houve a reforma agrária no México, sim. Só que ainda assim gera críticas porque, segundo os mexicanos, né, os trabalhadores desses égidos, dessas fazendas coletivas, né, meio que um socialismo no México, né, eles reclamam que as fazendas deles são piores, né, de qualidade. Tá? E aí nós viemos aqui para o Brasil. Olha lá. No Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, a gente começou a ter movimento também por reforma agrária. Por que após a Segunda Guerra Mundial? Porque antes, o Brasil sempre foi controlado por ditaduras, né? Ou o Brasil era império, ou o Brasil era ditadura.
né? Ou quando o Brasil era democracia, era governado pelas grandes elites ruralistas. Vale a gente lembrar que o Brasil tem um histórico, né? A maior parte do nosso desenvolvimento socioeconômico vai acontecer dentro de ciclos econômicos que são vinculados diretamente ao campo. Só vai mudar isso com a vinda do Getúlio Vargas, né, que também foi um ditador até um certo ponto, né? Então a gente também não pode dizer que podia haver manifestação, protesto, não, né? Aí vem o Juscelino Kubitschek, e aí dá mais liberdade para o Brasil, né? Vem o João Goulart, dá mais liberdade ainda para o Brasil, só que aí o Brasil entra num ciclo de militarismo, né? E uma das grandes culpas que os militares carregam, né, que atribuem aos militares, é que eles podiam e deveriam ter feito uma reforma agrária no Brasil. Uma reforma agrária, você não precisa distribuir naquela visão do socialismo, né, igual para todos. Né? Você não vai tirar a fazenda do grande proprietário, não é isso. Mas o Brasil é gigante, o Brasil tem terra para todo mundo, cara. Sobra terra, a gente tem mais terra do que a gente consegue usar. Só para vocês terem uma noção, a gente tem 65% do território até hoje que é de floresta nativa, né? Isso, floresta nativa. A gente usa mais ou menos uns 13% para prática agrícola, né? É muito pouco. Então a gente tem terra abundante, sobrando para todo mundo. Mas mesmo assim não foi feita reforma agrária, tá? Aí veio o MST, criado lá em 1984. Olha só, no finalzinho do poder militar. Olha eles aqui. Protesto nas ruas, né? São um braço político importante dos partidos de esquerda no Brasil, né? Eles vão às ruas, protestam e, né, tem também os assentamentos. A apostila foi bem generosa, ela trouxe aqui um acampamento, na verdade, um acampamento sem terra. Esses barraquinhos que tem na beira da estrada, né? E tem o assentamento. Assentamento é quando o governo já colocou esses proprietários na fazendinha. Ele já deu lá, já recortou, pegou um pedaço de terra, distribuiu, né, entregou para a população. Isso é assentamento. Tá? O acampamento é aquele que você vê na beira da estrada quando você está viajando. Ô, professor, Oi. para pensar que mesmo os caras brigando pela terra, o proprietário da terra nem é culpado pelo que aconteceu, porque ele comprou aquela terra com dinheiro que ele trabalhou com outra pessoa, vamos dizer. O proprietário da terra, meu avô tem uma terra no Pantanal. Certo. Aí vamos dizer, ele comprou de uma outra pessoa que recebia de herança. Só que meu avô não tem nada a ver com isso, porque vamos dizer, ele gastou 4 milhões com a fazenda. Isso. Aí os caras vão lá, destroem, roubam a fazenda do meu avô e ficam com a fazenda para eles porque era deles antes. Mas é do sem terra ou dos índios, você fala? Sem terra, dos índios, todos os caras aí, eles enchem o saco dessas coisas. Então, tem que ver direitinho de quem que é, né? Quem tá alegando que é dono disso aí. Por isso, Breno, essa questão ela é tão complexa, né? De fato, o seu avô não tem culpa alguma. Só que também os donos tradicionais, por exemplo, os índios, eles também não têm culpa. Então você concorda comigo que o responsável, o culpado disso, quem que é? Fala pra mim, vamos raciocinar junto. Quem que é o culpado dessa merda? Os colonizadores, na época que eles vieram pegar tudo. Todo mundo não. Não é todo mundo não, Samuel. Eu não concordo que seja todo mundo. Quem é o culpado? O seu avô não é o culpado, né? Ou o índio não é o culpado, ou o sem terra não é o culpado. Quem é o culpado? Quem que deveria ter organizado? É um fucking político, esse bagulho assim. A prefeitura? Aí começou a mudar, né, Samuel? A prefeitura, o Estado brasileiro, né? O grande responsável por essa bagunça é o Estado brasileiro, né? O governo brasileiro. E a gente está falando desde o legislativo, executivo, judiciário. A gente está falando do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. A gente está falando do Brasil como um todo. O Brasil nunca olhou com seriedade para essas questões. E é barato fazer essa reforma agrária, cara. Não é algo impossível de fazer, tá? Pela elevação da produtividade agrícola também, né? Pela questão de reter as pessoas no campo. Aí tem uma pergunta
pergunta minha. Ó, se acontecer essa reforma agrária, eles vão pegar um pouco das terras dos que compraram, mas aí os caras que compraram vão sair prejudicados. O governo vai pegar e vai comprar uma parte da terra do dono da terra. Como que vai funcionar isso? Você pensa? Porque, tipo, eu gastei 2 milhões na fazenda. Aí o governo vai lá e cata metade da minha fazenda para dar para ser terra. Tipo, Breno, não me paga nada, eu gastei 1 milhão nessa parte da terra, entende? Então, Breno, concordo com você. É um negócio, por isso que eu estou dizendo, é bem delicado, né? Só que para você fazer a reforma agrária, você não precisa necessariamente, né, por exemplo, tirar lá a fazenda do seu avô. Não. Você pega esse grupo que está ali, vê outra fazenda que tem, que não foi feito um investimento tão alto assim, ou uma fazenda improdutiva, ou uma fazenda de um fazendeiro que quer barganhar com o governo, né, que quer vender essa fazenda para o governo, porque tem, Breno, tem muitos, cara, muitos mesmo. E coloca esse pessoal. Então, assim, não é um problema do seu avô isso aí. É um problema do governo. Não é um problema dos sem terras. É um problema do governo. Né? É muito difícil a questão. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. O Pará, o estado do Pará, se fosse para você medir ele pelas escrituras de terra que tinham registradas no estado, o Pará teria 3 vezes o tamanho que ele tem. Por quê? Porque os caras falsificam o documento. Eles vão vendendo uma fazenda para 3, 4 donos diferentes. Isso é chamado de grilagem, tá? Por isso, quando você compra um bem, uma fazenda, uma casa, você tem que pesquisar muito bem, cara. Se aquilo tudo é legalizado, se tá tudo certinho, documento. Não estou dizendo que é o caso do seu avô, Breno, não é isso, tá? Estou dizendo de um modo geral, né? Para ver se não tem nenhuma pendência, porque senão depois, cara, vira essa briga, e aí vira uma briga judicial, cara. Aí vai para a justiça, aí é primeira instância, segunda instância, terceira instância. Ah, lá, isso aí. Você põe 15 anos de julgamento, velho. Tem um cara que é um político, ele foi. Professor, tem um cara que é político, ele foi preso faz uns 3 anos já. Ele tem uma fazenda lá para Paiaguás, lá pro lado de Paiaguás. Sei. Pantanal. Você conhece? Conheço Então, tem Pantanal. umas 3, 4 fazendas por lá. Aí a gente tava passando por lá, a fazenda dele tá abandonada. Tem quase, nem sei, é muito hectare com essa fazenda. Eu não sei o nome do cara também, mas é político e foi preso. Olha aí. É embaçado, cara. É muito embaçado. Essa questão é muito delicada. E não só no Brasil, tá, gente? Na América Latina inteira. Tá? Vamos avançar? Questões sociais na cidade. A partir da década de 1940, com o avanço da mecanização agrícola, dos latifúndios e da precarização do trabalho no campo, um número expressivo de trabalhadores rurais perdeu o emprego, vendo oportunidades nas zonas urbanas, onde se desenvolvia o processo de industrialização. Uma parcela da população rural migrou para as cidades, em busca de melhores condições de vida. Só que olha o que aconteceu. A América Latina se industrializa muito rápido. Tardiamente, mas muito rápido. O que vai acontecer? As cidades vão inchar e vai gerar um monte de problema social. Cidades mais populosas da América, olha lá. São Paulo em primeiro, Cidade do México, Lima, Nova York, Bogotá, Rio de Janeiro, Santiago, Los Angeles, Caracas, Buenos Aires. A maioria das grandes cidades da América, vocês estão percebendo que são latino-americanas? São Paulo a maior. E aí o que nós vamos ver nas cidades brasileiras é isso aqui, ó. Tá? Essa segregação socioespacial. Eu vejo aqui nessa foto, no primeiro plano, favela. Olha que troço horroroso. E olha lá no terceiro plano da imagem. No segundo plano, né? Prédios bem estruturados, bem feitos, dentro do padrão. Tudo muito bonito. Olha essa cidade aqui. É feia? Esquece que é São Paulo. Isso aqui é feio. Não é lindo? Olha que coisa bonita. Prédios todos pintados, né, com vidraças bonitas, né, arborizado aqui, né? E aqui uma favela. Bonito, é bonito. Troço horroroso. Olha isso.
Então, este também é um problema da América Latina, devido ao seu processo. Gastaria muito dinheiro se Oi? gastaria muito dinheiro se reconstruísse toda a favela só que melhor. Gastaria muito dinheiro se você reconstruísse a favela só que melhor. Então, Breno, na verdade é mais fácil você construir bairros, né, para essas pessoas e realocar essas pessoas, né? Porque favela, Breno, quase nunca ela tá num lugar que é propício à moradia. Você já notou que ela é sempre na beira de córrego, na beira de lixão, em morro, que sofre risco de deslizamento, ou lugar que corre risco de enchente. Então é inviável na maioria das vezes. Entendeu? Olha só. Desigualdade por país latino-americano. Então aqui está medindo o índice de desigualdade. Olha o Brasil. Lá em cima, lembra do índice de Gini? Quanto maior for o índice de Gini, pior o país. Honduras está destacado aqui como o país mais desigual da América Latina. O índice de Gini próximo aí de 0,56, 5,7 mais ou menos. Olha o Brasil. 0,54,5 mais ou menos. Agora, o mais igualitário, Uruguai, né? A Venezuela, isso é 2016, né? Provavelmente esse índice não está tão bom assim mais, já deu uma diminuída. Aí é engraçado se você olhar, Peru, é um país muito mais pobre que o Brasil, só que é menos desigual. Né? O que significa desigualdade? Significa que alguns têm muito e outros não têm nada. Sacou? Olha isso aqui. Continuidade. Ó. Conhecida pelo nome de Cidade Perdida, Nezahualcóyotl, à direita, fica na periferia da moderna cidade do México. E é uma grande favela, com população estimada em 4 milhões de habitantes. Olha só. Olha outro aqui. Olha o deslizamento. Olha a casa onde que está. Uma favela de palafita, tá vendo? Em Óloga, em Maracaibo, Venezuela. No Lago Maracaibo. Então, tem muito problema urbano na América Latina, tá? Olha só, a fim de buscar soluções para os problemas das cidades, surgiram diversos movimentos sociais urbanos na América Latina. No Brasil, por exemplo, existem comunidades e associações de bairros nas quais os moradores se reúnem para promover melhorias na comunidade onde moram. Organizações não governamentais e entidades filantrópicas também atuam em várias cidades da América Latina, promovendo ações sociais e ambientais. Tá? Olha esse exemplo. Olha o Guilherme Boulos ali no meio, MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Várias pessoas protestam, né, por moradia, né, por infraestrutura. Isso aqui eu vou deixar para a volta das aulas, esse mais atitude. Tá? Isso aqui nós vamos destinar um momento, lá, um momento da correção, para a gente poder fazer isso aqui juntos. Esse mais atitude nós temos que desenvolver. Deixa eu parar aqui a gravação.